Eu vou ler agora o capítulo 8 do livro de Esther, de acordo com a Nova Almeida atualizada. Diz assim: Naquele mesmo dia, o rei Assuero deu à rainha Esther a casa de Ramã, inimigo dos judeus. E Mordecai foi trazido à presença do rei, porque Esther revelou que ele era seu parente. O rei pegou o seu anel sinete que havia tomado de Ramã e o deu a Mordecai. E Esther pôs Mordecai por administrador da casa de Ramã. Esther voltou a falar com o rei. Ela se lançou aos pés dele e com lágrimas lhe implorou que revogasse a maldade de Ramã, o agagita, e a trama que ele havia arquitetado contra os judeus. O rei estendeu o cetro de ouro para Esther. Então ela se levantou, pôs-se de pé diante do rei e disse: Se for do agrado do rei, se eu achei favor diante dele, se isto parecer justo aos olhos do rei, e se nisto lhe agrado, que se escreva uma ordem revogando os decretos concebidos por Ramã, filho de Hamedata, o agagita, os quais ele escreveu para aniquilar os judeus que se encontram em todas as províncias do rei. Pois como poderei ver a desgraça que sobrevirá ao meu povo? E como poderei ver a destruição da minha parentela? Então o rei Assuero disse à rainha Esther e ao judeu Mordecai: Eis que dei a Esther a casa de Ramã, que foi pendurado numa forca, porque tinha planejado matar os judeus. E agora, em nome do rei, escrevam aos judeus o que bem lhes parecer e selem o documento com o anel sinete do rei. Porque os decretos feitos em nome do rei e que foram selados com o seu anel sinete não podem ser revogados. Então foram chamados imediatamente os secretários do rei, aos 23 dias do mês de Sivã, que é o terceiro mês. E segundo tudo o que Mordecai ordenou, foi redigido um decreto para os judeus, para os sátrapas, para os governadores e para os oficiais das províncias que se estendem da Índia até a Etiópia, 127 províncias, cada uma no seu próprio modo de escrever e a cada povo na sua própria língua. E também aos judeus, segundo o seu próprio modo de escrever e na sua própria língua. Escreveu-se em nome do rei Assuero e se selou com o anel sinete do rei. As cartas foram enviadas por meio de mensageiros montados em jinetes, criados nas estrebarias do rei. Nas cartas, o rei permitia aos judeus que cada cidade que se reunissem e se organizassem para defender na sua vida, para destruir, matar e aniquilar de vez toda e qualquer força armada do povo da província que viesse contra eles, crianças e mulheres, e que se saqueassem os seus bens. No mesmo dia, em todas as províncias do rei Assuero, no dia 13 do 12º mês, que é o mês de Adar. Uma cópia da carta que determinava a proclamação da lei em todas as províncias foi enviada a todos os povos, para que judeus se preparassem para aquele dia, para se vingarem dos seus inimigos. Os mensageiros montados em jinetes que se usavam no serviço do rei partiram imediatamente, impelidos pela ordem do rei, e a lei foi publicada na cidadela de Suzã. Então Mordecai saiu da presença do rei com trajes reais, em azul celeste e branco, com uma grande coroa de ouro e um manto de linho fino e púrpura. E a cidade de Suzã exultou e se alegrou. Para os judeus houve felicidade, alegria, júbilo e honra. Também em cada província e em cada cidade onde chegava a palavra do rei e a sua ordem, havia entre os judeus alegria e júbilo, banquetes e festas. E muitos que eram dos povos da terra se tornaram judeus, porque o temor dos judeus tinha caído sobre eles.